Finalmente, o nosso protagonista teve um período de paz e pôde voltar à sua família. Devido à competição internacional, a guerra em Siren e os eventos de Satisfi, faziam meses que Gred não via sua esposa. Irene, faz tanto tempo desde que nos vimos. Disse feliz o prota. Sim, verdade, aproveitou a viagem? Era nítido quanto ambos estavam sentindo falta um do outro. Grid, então, confessou que havia voltado da viagem alguns dias atrás. Mas que teve que sair rapidamente por causa dos seus companheiros. Ele precisava ajudá-los urgentemente. Então, se desculpou com Irene por causa da sua ausência. O Lorde estava ao seu lado, então confiei nele e fui. Disse o prota à sua amada. Lembrando que ele ainda estava besta com a desenvoltura do seu filho. Não se preocupe e descanse. Primeiro, vamos conversar sobre tudo depois. Se você não organizar sua mala direito, sua próxima viagem será difícil, disse Irene, compreensivamente, ao seu amado. Grid neste momento, refletiu. Vê as recompensas do confronto e o saque de Siren e estabelecer a hierarquia com o Liarug. Está na hora de colocar um fim nos trabalhos de 1 mês e meio. O prota estava completamente exausto. Ele não havia descansado um dia sequer desde o começo da segunda competição internacional de Satisfi. Você pode ver através da minha situação sobrecarregada, mesmo sem olhar diretamente para mim, você realmente é uma pessoa incrível. Você é a única que me entende até o fim. O prota estava muito agradecido por ter alguém como Irene ao seu lado. Ela era uma pessoa que não apenas entendia o fardo de ser um duque, mas sabia que as ações do prota eram em prol do futuro do reino e da sua família. Ela sabia que o seu esposo não era uma pessoa egoísta, mas um futuro rei de bom coração. Grid já estava cansado de sempre estar fazendo alguma coisa, então pegou Irene nos braços e disse, vamos sair de férias. Irene ficou surpresa com aquela atitude do prota. Após as merecidas férias do nosso protagonista e de Irene, as coisas voltaram ao normal no reino de Reidan. O retorno da expedição de Siren. O que eles precisavam após voltar com novos desafios, eram de novos equipamentos. Podemos ver que Grid estava incrédulo com o que estava ouvindo. Está recusando as calças do Kruger? Tá maluco, Fakir? Vou te vender por um preço barato. Fakir se defendia. É um item incrível, mas é demais para mim, já recebi demais de você. Poder receber os itens que você faz já é um benefício enorme para nós. Você poderia vender seus equipamentos para os ricos por um preço enorme. Mas está usando a oportunidade para fazer coisas para a gente. Você é o único que ainda não percebeu quantas pessoas está ajudando. Pare de ser modesto e use isso para si mesmo. Galera, uma pausa no recap para admirarmos o quanto nosso protagonista cresceu. Eu sei que a maioria de vocês odiava aquele Grid do começo. Chorão, egoísta, egocêntrico e narcisista. Mas hoje podemos ver que ele se tornou um homem. Vestir calças sobre a armadura não vai deixar a opção de agilidade brilhar. Além disso, vocês sempre me dão os materiais e as receitas, vocês me dão experiência de graça e ainda os equipamentos. Aqui praticamente se tornou uma luta de humildade. Quem diria que o prota iria ganhar essa luta? Se os seus equipamentos forem melhores, as coisas ficam mais fáceis para mim também, então não é um benefício só para vocês. Se um rumor falso sobre sermos generosos e colocarmos itens nos leilões se espalhar e nos arruinar, você irá tomar responsabilidade? Disse Grid, já enviando a calça para Fakir. Então, querendo ou não, apareceu uma mensagem para Fakir que ele havia recebido um item. Se a Eufemina é a nossa gema oculta, então você é o pilar invisível apoiando a Guilda Overgiared. Todos sabem o quão forte você é nas sombras, então pare de ser teimoso e aceite o presente. Fakir não sabia para onde correr. É difícil dizer não para você. Tudo bem. Eu vou te retribuir ficando forte o suficiente para proteger o clã Overgiared. Não apenas isso, irei proteger tudo aquilo que você acredita. Acatarei qualquer ordem sem perguntar o porquê. Mas logo após esse longo discurso bonito, Fakir perguntou a Grid se podia pagar parcelado. Acho que aqui ele estava tentando usar o ego do prota como moeda de barganha, mas não saiu muito bem como esperado. Já entendi?
Pare de rir, vocês bonitões são irritantes. Disse Grid puto da vida, pois sabia que iria demorar horrores para ver o retorno daquele item. Voltando para o castelo de Heidan. Alguém estava analisando um item recém-adquirido. Era Eufemina. Item: livro de feitiços de Mumud. Classe desconhecida, efeito desconhecido, requisito de uso desconhecido. Esse é um velho livro contendo a magia do mago gênio, Mumud. A recompensa da missão de Siren. Um livro de feitiços de classe desconhecida. Um mago duplicador pode copiar habilidades, mas não consegue aprendê-las. Abrir ele quando descuido pode desperdiçar um livro de feitiços valioso. Talvez seja melhor vendê-lo para Zednos ou para Laela. A habilidade de avaliação do Prota também não funciona. Mumud era um gênio que fazia até mesmo Bran ter cautela, então deve ser um item incrível. Um livro de feitiços de alguém que ultrapassou o mago lendário? E você está pensando em desistir dele? Disse Grid, tentando encorajar Eufemina. Se fosse eu, engoliria ele mesmo, se fosse veneno. Parece que as palavras do Prota surtiram efeitos para ela. Com muita coragem, Eufemina ativou o livro de feitiços. Grid, eu confio em você. Disse Eufemina, reafirmando a sua lealdade ao Prota. Você leu o livro de feitiços de Mumud. Sua inteligência está abaixo de 5.000 pontos. Você não pode absorver o novo conhecimento. A aquisição de conhecimento falhou. Ela quase se dava por vencida. Como esperado, falhou. Eu não, antes de terminar de falar, algo aconteceu, uma passiva foi ativada. Devido ao efeito do título, Protetora de Siren, você é abençoada pelo Deus do Mar. O conhecimento de Mumu gosta de você. O conhecimento foi reorganizado para ser mais fácil de entender. Isso pegou Eufemina de surpresa, ela sabia que tudo aquilo era graças a Grid. Se não fosse pela sua trajetória perto dele, ela jamais teria sido capaz de adquirir aquela passiva, muito menos aquele livro de feitiços de Mumud. Então, várias janelas começaram a aparecer. O conhecimento mágico de Mumud flui para o seu cérebro. Você adquiriu um novo conhecimento. A árvore de magias de Mumud foi desbloqueada. Você não é adequada para aprender magia de fogo de Mumud, magia de madeira de Mumud e magia contínua de Mumud. Você aprendeu magia de água de Mumud e magia sem atributos de Mumud. Nesse momento é explicado mais sobre a magia de água de Mumud. Classe lendária de crescimento. Fase 1. Você pode converter sua mana em água e gelo, e usá-los. Magia sem atributo de Mumud. Classe lendária de crescimento. Fase 1. O efeito ignora 30% da resistência mágica, é vinculado à sua mana. Para sua surpresa, uma missão oculta foi desbloqueada. A missão de classe oculta Liberte a Alma de Mumud foi criada. Mesmo que tenha sido um gênio, Mumud era frágil e devotou sua vida limitada à pesquisa mágica, estabelecendo um sistema de teoria mágica que qualquer um pode usar. Mumud, que obteve conquistas que entrariam na história da magia, pensou que poderia ficar satisfeito com sua vida. Porém, quando suas conquistas foram roubadas pelo seu mestre ciumento, Bran, ele ficou profundamente chocado e cheio de ressentimento. Mumud, determinado a se vingar, criou suas próprias fórmulas mágicas, ultrapassando Bran e até mesmo adquiriu um orbe poderoso de Siren. Mas ele conheceu uma sereia em Siren, e ao invés de se apegar ao ressentimento em sua curta vida, ele procurou a felicidade com ela e, no fim, não executou sua vingança. Mumud faleceu feliz com ela ao seu lado. Porém, mesmo na morte, ele não encontrou a paz. Seu esqueleto foi roubado pelo contratante de Baal e sua alma foi vinculada ao corpo, o transformando em uma marionete mortal. Salve Siren, que Mumud tanto estimou, e use sua nova força para liberar a alma de Mumud, que chora lágrimas de sangue. Condição de conclusão: destrua o lixo Mumud que está com o contratante de Baal, seu nome é desconhecido, e libere a sua alma. Recompensa: desbloqueei todas as magias de Mumud. Obtém a classe lendária do tipo Crescimento, sucessora de Mumud. Ao ler essa notificação, Eufemina ficou completamente surpresa, era uma recompensa absurda. Uma classe lendária de crescimento?
Não era apenas um simples livro de feitiços? Como isso é possível? E pensar que eu queria vendê-lo. Obrigado, Grid. Graças a você eu não cometi o maior erro da minha vida. Podemos ver que do lado de fora do castelo o sol raiava por todo o jardim, era um dia lindo e calmo. Grid então ouviu alguém gritando seu nome desesperadamente. Podemos ver que era Eufemina. Ela estava muito feliz com a nova missão que conquistara. Ela sabia que a partir dali, ela iria se igualar em força com Grid, que era seu norte. Grid estava tentando entender toda aquela euforia de Eufemina. O que está acontecendo? Você realmente conseguiu tirar a sorte grande com o livro de feitiços? Eufemina respondeu que sim. Sem você, quem sabe por quanto tempo eu ficaria nessa jornada? O Prota ficou muito feliz em saber daquela notícia, pois Eufemina já havia sacrificado muito para ajudar Raiden. Estou feliz por ter funcionado. Eufemina era uma garota que havia dedicado todo o seu tempo a Raiden, Siren e a Guild Overgeared. Você merece ser agradecida, mais do que qualquer um, você merece. Finalmente, todo esse esforço a levou a uma oportunidade incrível. Estava sendo um momento muito fofo dos dois grandes amigos. Mas, contudo, todavia, o Prota percebeu que o seu filho, Lorde, estava vendo aquela cena, e ele sabia que seu filho, por ser precoce, poderia achar que ele estava traindo a sua esposa. Em outro local, na ferraria de Khan. A missão que Eufemina compartilhou é incrível. É do tipo crescimento, mas já começa no lendário. Sendo assim, a próxima fase, depois da lendária, é uma classe mítica sem precedentes. Deixe nos comentários quem acha que o nosso Prota também vai conseguir atingir o nível mítico com a sua classe. Achei que precisasse completar a fusão das técnicas de Pagma com a magia de Braum para alcançar o nível mítico. Mas o sucessor de Mumud pode buscar isso apenas com suas habilidades mágicas. Como quem não quer nada, Braum aparece para dar sua opinião. Esse é o Mumud. Se ele tivesse vivido mais, teria ultrapassado não apenas a mim, mas até mesmo Miller. Até mesmo o Santo da Espada Miller? Uau, isso é incrível. A classe mais forte está me protegendo. Braum aos poucos mudava sua forma maligna de pensar, principalmente devido a como Grid agia com os seus amigos e subordinados. Seu tolo, torcendo para aqueles à sua frente enquanto não percebe que o seu potencial é ainda maior do que o deles. Se tem alguém aqui que irá proteger outras pessoas, será você. Você mal começou a trilhar o seu caminho. Existe uma infinidade de possibilidades para alguém como você. Mas não é uma tarefa fácil. Você realmente pode derrotar o atual mais forte, o contratante de Baal. Nem mesmo o Santo da Espada Miller pôde lidar com o Pagma usando o poder de Baal. O Prota não estava nem aí, você não sabe até tentar. Ele ainda continua desse cuidado. Se está curioso sobre o novo contratante, você precisará de informações daqueles que encontraram um necromante na cidade dos vampiros. Já era tarde, o sol já se punha no horizonte do reino de Raiden. Grid contou tudo o que sabia sobre a missão de classe de Eufemina para Lawel. Uma classe lendária do tipo crescimento como recompensa. A missão da Eufemina é realmente incrível. Não é? Grid estava com invejinha de Eufemina. Falando nisso, você disse que viu um necromante na cidade dos vampiros. Isso está relacionado ao contratante desconhecido na missão? Lawel contou tudo o que sabia. Ele é o pior jogador para se falar, a não ser que você tenha certeza de que pode eliminá-lo. Tentei evitar isso, mas essa missão com grandes recompensas tinha que ser relacionada àquele cara. Nem a Jishuka, nem eu podemos impedir o Grid de se aproximar dele mais. Então, finalmente o nome de Agnus foi revelado para o protagonista. Ele é o necromante que apareceu na cidade dos vampiros e o atual contratante de Baal. Uma classe épica como a Eufemina e o Katz, e reconhecido pela Yura como o quinto jogador mais forte. Uau, isso é muita coisa. Vamos levar todos e emboscá-lo. Ninguém aguenta um ataque em grupo, disse Grid. Lawel acabou com a sua felicidade. Não podemos fazer isso enquanto estávamos fora para o campeonato e em Siren. As missões e afazeres domésticos dos membros se empilharam. Além disso,
O Aslan, que se tornou o rei com o apoio de Sahara, está nos observando de perto sob o pretexto do assassinato do príncipe Ren. Não temos recursos para uma guerra e mesmo se escolhermos nossas batalhas, nossa tarefa imediata é a família real de Eterno. O Prota não ficou feliz em ouvir aquilo. Isso não é algo passivo demais? Se a Eufemina mudar de classe, podemos derrubar tanto o Reino Eterno quanto o Agnus ao mesmo tempo, não? A Jichuca e eu tentamos atrasar sua colisão com ele o máximo possível. Ele tem uma força enorme de seguidores, todos leais à sua loucura. Sem atividades externas como o campeonato, ele deve ter focado todo esse tempo em ficar mais forte. E mais importante, o poder de combate sozinho do Agnus ultrapassa em várias vezes o do nosso Lorde. Ele possui um poder de combate de nível nacional, maior do que qualquer jogador. Nesse ponto, ele é um oponente imbatível. O Agnus é tão psicopata que eu preferiria evitá-lo completamente, mas não podemos evitá-lo por causa da missão da Eufemina. Vamos lidar com os assuntos de Eterno primeiro e então planejaremos o futuro. Deixando Brown de lado, isso fere o meu orgulho, pensou o Prota. A opinião do vice-lorde tem peso, entendido. O Prota não tinha tempo para descansar, já era noite, mas ele continuava trabalhando na ferraria. Adamantium, esse é um mineral que só pode ser coletado em Asgard, o mundo dos deuses. Ele tem propriedades que podem alcançar a força, rigidez e a fragilidade desejadas, mas tem limites. Ele contém um poder divino poderoso que pode agir de forma intrínseca. Como a White, seres mais fortes começaram a aparecer. Tá na hora de uma nova estratégia. A chave é saber como usar isso aqui. Grid estava correto em pensar dessa forma. Além do mais, ele era um ferreiro, e como um ferreiro lendário, ele tinha que, mesmo que não precisasse, fabricar cada vez mais itens poderosos. Mais uma vez Brown se intromete nos pensamentos do Prota. Ei, é Adamantium. Tirando o Pabranium, é um mineral comparável à pedra de sangue. Você está planejando usá-lo para uma armadura? Grid respondeu que não, a defesa é o suficiente. A armadura de 3 camadas foi preparada para o Lantier. Usar ele na armadura da luz aumentaria a defesa, mas seria um desperdício, já que oponentes fortes, tanto em magia quanto em ataques físicos, são raros. O que é urgente é o poder de ataque, a brecha deixada pela recusa da Liarug em cooperar é enorme. Mas mesmo se eu puder fazer uma arma com isso, o problema é o modo sombrio. Usar o modo sombrio com uma arma de Adamantium significa um conflito entre poder divino e magia negra. Já tive o suficiente dessas penalidades dolorosas. Esse poder divino é essencial para os guardiões restantes em Bane e para o Lis do Agnus. Então, Brown provoca o protagonista. Você está planejando explodir sua própria cabeça antes da do inimigo com essas duas forças opostas? Isso será divertido. Você fala tanto. Por que não é a sua cabeça que está em jogo? Não é a sua cabeça que pode explodir, né? Aqui o nosso Prota tem um momento de epifania. É mesmo. Sua cabeça não vai explodir. Como eu não pensei nisso antes? Vale a pena testar essa ideia. Então eu não tenho que usar a arma eu mesmo, certo? Como uma arma exclusiva para as mãos de Deus. O grande mago reconheceu que aquela era uma ideia interessante. Mas a esgrima das mãos de Deus é muito abaixo da sua. Não seria uma ameaça aos inimigos. Desde que seja algo que acerte, o inimigo ficaria extremamente desgastado, certo? Então Grid pensou que caso fizesse assim ou assado, talvez pudesse dar certo. Não custava nada tentar. Como há que garante o acerto? Não tem como arma tão conveniente existir. O Prota avisou que, com a seleção de alvo certa, ela perseguiria os alvos até o fim do mundo. O lado bom era que ele não iria precisar ir muito longe para conseguir uma habilidade tão roubada como aquela. Se dirigindo a Brown, ele falou. Sua detecção de mana rastreia mana até o fim. Coloque isso nas mãos de Deus. Durabilidade infinita, 100% de precisão e uma arma, a prova de idiotas que não precisa das minhas mãos. Nós temos que reconhecer que o Prota não tem muita inteligência para usar. Mas até ele mesmo sabe dessa sua fragilidade.
Então essa seria uma saída perfeita para que sua estratégia não dependesse da sua inteligência. Brown achou aquela ideia sensacional. Foi uma saída perfeita para o problema que o Prota estava enfrentando. Você acha que é como um míssil mágico, mas detecção de mana é um feitiço muito sofisticado, disse Brown. Imbui essa mana de alta energia com ondas e formatos variados? É extremamente difícil. Além disso, desenvolver ela para analisar, detectar e rastrear está em outro nível. Grid não podia perder essa oportunidade de alfinetar o grande mago. Você não consegue transformar magia para as mãos de Deus? Se o Brown não consegue, o que faremos? O Prota atingiu o seu objetivo com perfeição, conseguiu tirar o mago do sério com 100% de eficácia. Não é que não consigo. Para mim, algo assim é tão fácil quanto respirar. Merda, não me provoque. Aqui foi quando nosso protagonista conseguiu acertar o coração obscuro do grande mago Brown. Você não está animado também? O poder da colaboração entre o grande mago lendário e o grande ferreiro lendário será algo que irá impressionar o mundo. Aquelas palavras realmente mexeram com Brown. Foi doce? As conversas profundas que tive durante noites inteiras, com um mero humano, com um conhecimento tão profundo. O senso de conquista e orgulho que senti quando eu, que tinha caído, pude criar algo a noite toda de novo. E depois de ser abandonado, foi doloroso. Eu nunca mais quero sentir aquela dor. No que eu estou pensando agora? Entendeu expectativas e decepções por alguém além de mim mesmo? Eu também fiquei fraco. Mesmo que não queira admitir, existem alguns que irão ultrapassar as lendas anteriores em certas habilidades. Uma nova geração está em ascensão, uma que irá ameaçar a Marie-Rose e os arquidemônios, até mesmo sem mim. Minha era já acabou e mesmo assim eu me agarro à ressurreição e à vida. Está na hora de deixar tudo para trás e partir? Neste momento ele ouviu alguém lhe chamando a atenção. Para onde você pensa que está indo? Nem mesmo pense em partir antes de me ensinar todas as suas magias, ordenou o Prota. Eu tentei manter meus pensamentos para mim mesmo, mas estava muito próximo. Mas ser impedido? Talvez essa seja a maior diferença entre o Pagma e esse cara. O Pagma, após ganhar poder, perseguiu o bem maior da paz mundial infinita e brutalmente. Em contraste, esse cara apenas protege a si mesmo e seus companheiros. Comparado ao Pagma, ele é um humano insignificante. Mesmo se você nascer centenas de vezes, não conseguirá aprender todas as minhas grandes magias, você terá que ficar comigo para sempre. Brown disse isso como se fosse um tremendo sacrifício para ele, mas a verdade é que todos os que se aproximam de Grid acabam se afeiçoando a ele. Esse é, provavelmente, a habilidade mais poderosa desse jogo. Ter ao seu redor pessoas que lhes confiam a vida, esse é o maior tesouro que um futuro rei poderia desejar de seus súditos. Um mero humano se agarrar. Tudo a coisas como reconhecimento e que nem mesmo pensa em abandonar aqueles próximos a ele. Esse é o seu maior trunfo. Eu teria me divertido bastante, caso fosse você ao invés de Pagma. Eu desejo de todo o coração ver o futuro que você irá construir. O protagonista não imaginava tudo aquilo que o grande mago estava pensando dele. Grande magia? Que mão de vaca! Mas Brown sabia que ele era uma lenda com uma ingenuidade interminável. Khan estava bem preocupado com a sanidade mental de Grid, pois como ele não conseguia ver Brown, por ser um espírito dentro do corpo do Prota, ele achava que Grid estava brigando com o vento. O que, sua peste? Quer morrer? Como assim não vai me ajudar? Eu irei encontrar uma forma de te ferrar. Seu mago inútil. Grid não descansava nem um pouco. Já era noite e ele continuava trabalhando a todo vapor. Grid ativou a habilidade de criação, abrindo então o sistema de criação do ferreiro lendário. Suas receitas atuais eram 11 de 24. Abraão alertou que se for uma arma principal, uma espada é a escolha óbvia. Que tipo de espada seria? Eu já disse que o objetivo são ataques garantidos, precisão é a chave, respondeu Grid. Ela precisa atacar de modo consistente e ser fácil de manejar, então dessa vez é um martelo. Mesmo que armas contundentes acabem acertando.
O balanceamento de peso cria aberturas. Não há opções como estocar ou cortar, então a eficiência cai. Os mestres usam principalmente a espada, porque elas são praticamente balanceadas para ataque e defesa, ponderou Brown. Como esperado, você tem bastante conhecimento sobre armas. De qualquer forma, quando o martelo estiver pronto, tô querendo fazer uma espada para substituir a Liarug. E já que as mãos de Deus têm durabilidade infinita, desde que possam atacar com precisão, elas aguentam contra-ataques. Se a arma for o martelo, ela pode reduzir o tempo necessário para a combinação de itens em batalha. O cabo deve absorver o impacto com a força e elasticidade de uma presa de Drake. Para fazer com que seja possível retirá-lo para ataques à distância, colocaram uma corda feita de tendões de ouro no cabo. A cabeça deve ser de adamantium e o maior e mais pesado possível para precisão e poder. Fortalecer a condutividade térmica para um refinamento rápido durante a combinação de itens. Derreter as lágrimas do rei Tritão para afinidade ímade. São Ferreiro lendário e as mãos de Deus são artefatos modelados a partir da minha mão. Aqueles que sabem mais sobre martelos são eu e as mãos de Deus. O rascunho está completo. Grid estava satisfeito com o resultado obtido. Ele tem uma aura de medo e intimidação. Tudo o que precisa agora é de um nome, altura, alertou o grande mago. Grid concordou. É verdade, um nome é tão importante quanto a arma em si. Lamento muito ter chamado meu primeiro sucesso de fracasso, até hoje me arrependo disso. Nesse momento, o Prota se preparava para dar vários possíveis nomes de armas. Nós sabemos que dar nomes não é o seu forte. Vale lembrar que ele deu o nome de Grande Sorte para o seu filho enquanto estava no ventre de Irene, chamou a sua guilda de Overgiared, além disso deu o nome de Lorde para o seu filho. Bem, o histórico dele é péssimo. Martelo de Adamantium. Que tal esse? Soa bem poderoso. Brown presumiu que o Prota havia usado toda a sua inteligência no design, e tinha razão ao pensar isso. Nesse momento, Lawel entrou na sala, interrompendo a conversa de ambos. Tem uma arma mítica que lembra a majestade dele, a arma de Thor, conhecida como a Destruidora. Que tal Mjolnir? Mjolnir, Destruidora, soa bem, vai ser isso. Finalmente o Prota tomou uma boa decisão. O Khan estava preocupado achando que você estava vendo coisas. Que bom que cheguei antes que outro nome perigoso fosse escolhido. Você quer ver essa coisinha incrível? Perguntou Grid a Lawel. Lá ele pô, o que o Prota tá querendo mostrar? Um item com o mesmo nome já existe. Um nome separado será usado para distingui-lo. Grid não ligou muito para isso, deve ser o nome popular. Rascunho, Mjolnir. Versão do mundo humano. Classe, única e lendária, o Mjolnir é um martelo de crescimento. Informações da classe lendária. Poder de ataque, 790.400. Mais 35% de precisão. Aceleração aumentada quando atirado. 0,1 segundos de rigidez ao acertar. Faz com que a durabilidade de itens caia. Dano fixo adicional de 2.400 a demônios e mortos-vivos. Alta probabilidade de induzir o efeito status medo em inimigos. Aumenta significativamente a velocidade das habilidades de ferraria. Magia vinculada, nenhuma. Requerimento de uso nível 350 mais, força, 3.000 mais, destreza, 2.500 mais. Essa é uma ferramenta criada pelo ferreiro lendário Grid usando o mineral divino Adamantium. É um martelo multiuso que demonstra poder absoluto tanto em destruição quanto em criação. Dependendo do seu crescimento pode ser comparado à arma divina, Mjolnir. Lawel se apavorou com todos aqueles números e letras. Eu esperava uma tentativa falha, mas olha esses atributos. Ele tem o potencial de rivalizar a arma de um deus. Incrível, não é? Disse Grid satisfeito com a sua criação. Deixa esse tal de Agnus aproveitar agora. Estou indo em direção à invencibilidade com essa forja. Pagma, você me matou porque eu era um vampiro. E então falou sobre paz enquanto apertava as mãos de um demônio. Me assista do inferno, Pagma. Vou fazer você se arrepender da escolha de me trair e apertar a mão de Baal. Junto com o seu descendente, que está ficando forte o suficiente para merecer a minha ajuda.
Já haviam se passado horas e horas e horas. Mas a única classe que Grid conseguia fabricar do Mjolnir era um martelo único. Seus desgraçados. Classe única, de novo, de novo, de novo e de novo. Então ele jogou um martelo mais uma vez na forja. Brown estava indiferente com aquela atitude. É a quarta vez que ele joga, algo que ele fez meticulosamente na fornalha sem hesitar, já faz 15 dias e seu foco é além da imaginação. Alta durabilidade do adamantium e da presa do Drake. Ele está determinado a alcançar a classe lendária. Seu foco rivaliza com o do Pagma. Não, rivaliza até o do Mummud, que era dedicado à pesquisa mágica. Ele é um tapado, mas sua determinação para uma única arma é incomparável. Se ele tivesse mais talento, seria assustador. Impressionante e mesmo assim, uma pena. E assim, vários outros dias se passaram, enquanto Grid tentava fabricar uma Mjolnir perfeita, de no mínimo, classe lendária. Então nos é apresentado um local obscuro, onde lá está o Lorde Demônio da Espada. Finalmente, restaurei força o suficiente para manifestar de novo. Mas esse merda do Grid, ele se esqueceu de mim desde aquele dia? Os demônios seguem o princípio da sobrevivência do mais forte, como aquele que procura a força suprema entre os demônios. É um absurdo estar servindo aquele fracote como mestre. Vou rasgar aquela insolência e fazer dele o meu servo. Vou caçar presas incontáveis vezes, devorá-las e reviver com um poder perfeito. Afiando minha lâmina apenas para cortar ele, nunca vou te perdoar por tratar-me esgrima sublime como habilidade trivial. Minha alma, selada pelos seus truques vis, por 300 anos, vai te fazer gritar em agonia. Em breve, zepar o 29º demônio no ranking. Dessa vez eu com certeza vou te cortar ao meio. Podemos ver, então, que aquele mundo está sendo feito em pedaços. Essa era a manifestação da invocação de Grid ao demônio da espada Liarug. Então ele ouve a voz de Grid o chamar. Ei! Saia, Liarug! Então o selo é finalmente rompido pelo prota. O demônio da espada aparece de frente para o protagonista e percebe que ele já está pronto para a luta. Será que ele terá a sua vingança agora? Doce, ele fala se referindo ao cheiro que a liberdade tem. O protagonista, então, pergunta: você diz as mesmas coisas toda vez que aparece. Você não se cansa? Você me invocou bem na hora que eu estava prestes a estabelecer uma relação de mestre e servo. Você está destinado a ser acertado? Vamos começar fazendo vocês se ajoelhar perante mim? Uma boa surpresa acontece. Grid, pelo que parece, bloqueia o seu ataque sem muito esforço. Uma espada negra que nunca vi antes. O que é isso? Se perguntou o demônio da espada. Você acha que se aproximou de mim só por ter um novo brinquedinho? Isso é patético. Então, ambos trocaram golpes de espada, mas nem tudo é como Liarug esperava, um golpe acerta a sua perna. Ele ficou surpreso, não sabia de onde tinha vindo aquele ataque. Logo em seguida, ele acaba descobrindo uma espada dupla que se divide ao meio? Grid então fala que os dois têm o mesmo objetivo em mente. Ajoelhe-se, Liarug. Esse desgraçado e seus truquezinhos, terei que usar a espada sublime. Mas antes que pudesse utilizar o seu movimento, sabe que algo estava indo ao seu encontro. Mãos de Deus é inútil. Meu olho maligno vê através de todas as trajetórias de ataque. Não que o demônio da espada se dê conta que não consegue desviar daqueles golpes. Ele acaba sendo golpeado em cheio diversas vezes por vários Mjolnirs. Esse martelo, o que foi isso? Esse poder destrutivo imenso e esse poder divino perturbador, como esse insolente conseguiu tanto poder de fogo assim? Você absolutamente não pode desviar. Disse isso enquanto juntava as suas duas espadas. Ao terminar de fundi-las, ele atacou em cheio o peito do demônio da espada. Ao vencer o duelo, Grid falou que ele havia feito bem, te vejo de novo amanhã. Com isso, ele acabou cancelando a invocação da espada Liarug, obrigando o demônio a retornar para o seu exílio. Brown reconhece que aquele inimigo não era fraco. Aquele velho demônio, chamado Liarug, perdeu por causa das novas aquisições de Grid.
Mesmo que seja apenas uma assombração com quase nenhuma energia demoníaca, a esgrima que ele demonstrou contra o rei Marshall era pelo menos comparável à de um barão vampiro de sangue puro. Se ele tivesse o seu antigo corpo completo, não há dúvidas de que ele teria a força de um demônio de alto nível. Você oprimia um oponente desses? A precisão e o poder de ataque do Mjolnir excedeu as expectativas. Braun ficou contente com o desfecho da luta. Liderar a batalha com uma arma tão absurda assim é interessante. É tudo graças à detecção de mana fortalecida que você implantou. Mesmo que o alcance da detecção tenha sido reduzido para 1 metro, a habilidade de perseguição foi fortalecida. Com um aumento de 50% de precisão, chegando a 85% na classe lendária, é praticamente um acerto garantido. Mas por ser uma arma contundente, o dano nem sempre é o máximo. Armas contundentes não têm mais chances de aplicar o dano mínimo. A vida máxima do Liarug é por volta de 10.000 e sua defesa é baixa. Seu corpo é como o papel implementado por uma alma e magia, e é por isso que eu venci. Mesmo assim, ele terá um papel crucial em momentos decisivos de mortes. Com um ataque, ele tem poder de ataque o suficiente para cobrir a defesa baixa. Isso. A esgrima é claramente superior aos ataques inimigos. Por enquanto, ele está no nível de um Kraugel piorado. Mas quando recuperar sua força, sem dúvida será uma carta na manga que vale a pena domar. Então você compensou a falta de poder de ataque do Mjolnir com essa espada? O Mjolnir contrariou o corpo-papel de Liarug, mas esse cara explorou as aberturas. Contrariar é um termo de jogo usado quando alguém explora a fraqueza do inimigo em uma jogada. Por exemplo, vou usar uma lança para contrariar a espada, pois seu alcance é maior. Aqui nos é apresentada a espada Fantasma Negro. Classe lendária. Poder de ataque, 1836. Pode ser ou dividida em uma espada curta e uma espada longa. Poder de ataque quando dividida, espada curta, 930, espada longa, 1480. Poder de ataque aumenta em 10% para cada acerto consecutivo, no mesmo alvo, até 100%. Ela gera a habilidade cortar. Requerimentos de uso, nível 360+. Maestria avançada em espadas, 7+. Força, 2.500+. Destreza 3.000+. Essa espada foi criada pelo ferreiro lendário Grid, projetada apenas para ataques mais fortes. Ela tem 2 cabos que são difíceis de se distinguir a olho nu. Atacar com o cabo causa um dano significativo. Em presas, garras, ossos e escamas de Drake, é dito que essa espada é um Drake inteiro comprimido. Eu gastei 29 dias combinando todos os materiais superiores do Drake para fazer essa espada. A função de divisão cuidadosamente implementada explorou as aberturas com sucesso, pensou Grid. E o mais importante, mesmo sendo uma espada de uma mão, tem mais durabilidade e poder de ataque que o Mjolnir. Eu acabei criando uma arma insana. Então, aquela assombração foi suprimida por isso? Perguntou Braun se referindo a Liarug. O Prota respondeu que não. Já que o Liarug, que é vermelho, disse ser o espírito da espada, eu nomeei ela de Fantasma Negro. Ainda há um longo caminho para consertar os modos dele, ele precisa ser subjugado minuciosamente. Mas antes disso, se o equipamento quebrar antes, não vai funcionar. Agora está na hora dos fortalecimentos. O protagonista, como sempre, não sabia a hora de parar ou de descansar. Dias depois, ele ainda estava na ferraria, fabricando as suas novas pedras de fortalecimento. 50 pedras de fortalecimento comuns, 10 pedras de fortalecimento abençoadas. Com a técnica de Pagma, o mestre do fortalecimento, precisamos mesmo nos preparar tanto? Grid mandou ele calar a boca. Não, Zika, não. Isso parece fácil para você? O Prota falou isso segurando um terço católico, uma japamala budista e uma faixa taoísta. Isso definitivamente não é muito. O aumento na probabilidade de fortalecimento passivo nunca funcionou direito. Do +6 para cima, a taxa de falha sobe muito, e se falhar com pedras de fortalecimento comuns, o nível de fortalecimento cai em 3. Pedra de fortalecimento de arma abençoada. Sucesso em fortalecer do +1 ao +3.
Fale em fortalecer, -1. Isso ajuda a minimizar a penalidade. Mas cada uma dessas custa 2.500 de ouro. O que é uma caralhada de dinheiro, equivale a aproximadamente 3 milhões de wons. Tendo esse valor para real, é algo próximo de 12 mil reais. Mesmo nos primeiros dias já era caro, porque a taxa de drop é terrível. E já que o número de jogadores de alto nível aumentou, o preço dobrou mesmo quando os jogadores reclamaram. Os desgraçados da SA não ouviram. Mas depois de 29 dias criando e destruindo contidamente, eu finalmente completei todos os Mjolnirs de nível lendário. Uma das presas de Drake quebrou e a durabilidade do Adamantium foi levada até o limite. Tenho que terminar os itens que trabalhei tão duro para fazer com as 10 pedras de fortalecimento que tenho. O objetivo é colocar todos os quadros Mjolnirs e o Fantasma Negro, pelo menos no +8. Eu nem mesmo espero pelo último fortalecimento +10 que ninguém jamais alcançou. Só quero um +3 quando usar a pedra de fortalecimento abençoada no +5, por favor, que dê certo na primeira tentativa. Rezando para todos os deuses existentes e inexistentes, o protagonista pediu para que ele fosse atendido pelo menos uma vez na vida. Ele agora só poderia torcer para que o universo estivesse do lado dele pelo menos uma vez na vida. Pelo visto, as orações deram certo. Ufa, as opções continuam as mesmas, mas pelo menos consegui chegar ao +5 sem falhas. Enfim, as opções para itens de alto nível mudam a partir do +8. Agora é a parte importante. Por favor, todos os deuses do mundo. +3 de primeira, por favor. Faça jus ao seu nome, pedra de fortalecimento abençoada. Me mostre que o meu azar foi embora com sucesso. Uma janela informa que a sua espada só havia sido fortalecida em mais um ponto. Fantasma Negro +6 foi concluída. O prota não podia acreditar naquele azar que havia tido. Porra, eu queria um +7. Mas apenas um +6? +6? Isso é sacanagem pra caralho. Isso foi praticamente uma pedra de fortalecimento comum, que custou 3 milhões de wons. Brown, como sempre, não podia deixar aquela oportunidade passar. Você já está ficando puto logo no começo? Grid não queria transparecer a sua decepção. Quem está ficando puto? Esse foi apenas o começo. Ainda tenho 9 pedras de fortalecimento abençoadas. Após proferir essas palavras, o prota começou a utilizar as suas pedras de crescimento abençoada em todos os Mjolnirs. A tragédia não podia ser maior. Fortalecido com sucesso em +1, o primeiro martelo, +6 foi concluído. Fortalecido com sucesso em +1, martelo 2 +6 foi concluído. Nesse momento, o protagonista já queria matar todos os executivos do grupo SA. Me devolva meus 9 milhões de wons e seus desgraçados mercenários. Você está animado demais? É muito difícil conseguir uma arma de alto nível tão facilmente. O fortalecimento é definido apenas pelo resultado, disse o mago tentando acalmar o prota. Se você esvaziar a sua mente e focar no processo, o resultado sempre será satisfatório. O Khan sempre enfatizou isso, então vamos nos manter calmos e tentar novamente. Fortalecido com sucesso em +2. O terceiro martelo, +7, foi concluído. Grid comemorou o resultado. +2, vamos. Esvaziar minha mente realmente funcionou. O próximo vai ser +3 depois de um +2, né? Vamos aproveitar o momento e fortalecer o quarto martelo também. Fortalecido com sucesso em mais. O quarto martelo, +6 foi concluído. De novo +1? Não é possível. Não, é minha culpa. Eu que esperei um +3, depois de um +2. O preço das pedras de fortalecimento me fez ficar impaciente, então me esqueci do básico. Assim como aí chama-se as marteladas, queimam as empresas. Vamos queimar minha impaciência. Acalmar-se, mantenha-se focado. Fortaleça sua determinação e aproveite o processo. Usando pedra de fortalecimento abençoada em Fantasma Negro +6. Fale em fortalecer Fantasma Negro, +6. Fortalecimento reduzido em 1, resultando em Fantasma Negro, +5. Depois disso,
Por algum motivo, acho que alguém acertou Grid muito forte na cabeça. Ele entrou numa espécie de viagem ilícita, como se tivesse fumado uma verdinha ou cheirado um pó branco. Isso é tão divertido. Aumentaram o fortalecimento e então reverter isso é tão divertido. Várias janelas começaram a aparecer alertando o Prota sobre as falhas constantes que haviam acontecido. Falha em fortalecer Mjolnir 1+6. Nível de fortalecimento reduzido para Mjolnir 1+5. Falha em fortalecer Mjolnir 2+6. Nível de fortalecimento reduzido para Mjolnir 2+5. Mjolnir 4+5 foi concluído. Grid já estava fora de si, o seu cérebro já estava fritando, vários gatilhos estavam sendo ativados, ele estava prestes a ter um tilt. Hein? Como assim? O que aconteceu? O que houve aqui? 9 milhões de wons se foram? Pera, acho que não, foram 12 milhões de wons? Acho que foi isso. O que estou fazendo? Está certo isso? Meu Deus, eu não consigo sentir meu coração bater. Você sonha em ser supremo, mas fica frustrado apenas com alguns fortalecimentos falhos? Você é jovem demais. O caminho do Supremo é uma jornada além do fortalecimento. Seus desafios futuros serão incomparáveis. O Prota já não tinha mais nada a perder, então decidiu ligar o modo foda-se. Cale a boca, você nem sabe o quanto eu perdi ponto, eu tenho só mais uma pedra de fortalecimento abençoada. Tá bom, cai dentro, vamos ver o quão longe esses desgraçados vão. Usando a pedra de fortalecimento abençoada em Mjolnir 3+7. Fortalecido em sucesso em +3. Mjolnir 3+10 foi concluído. Você adquiriu o título Pessoa Mais Sortuda de Todas. O atributo especial, Sorte, foi desbloqueado. Parabéns, você foi o primeiro jogador a obter uma arma com o fortalecimento máximo. Grid estava sem acreditar, era possível que aquilo fosse um sonho? Não, não era possível. Logo ele, o ser mais azarado de Satisfy liberando uma arma +10? Ainda mais liberando uma passiva nomeada de sorte? Isso era alguma ironia, os executivos não iriam deixar aquilo acontecer. Qual é a pegadinha? Enquanto ele pensava isso, a arma continuava brilhando intensamente na sua frente. Aquilo era um sinal de que realmente era verdade. Me lembro que um moleque herdeiro gastou milhões em pedras de fortalecimento abençoadas e traçou algumas estatísticas. De acordo com ele, a chance de conseguir mais um com uma pedra de fortalecimento abençoada no +7 ou superior é menor que 0,01%. Em outras palavras, a chance de conseguir menos um é de 99,9%. É por isso que a estratégia comum era almejar o +3 do +6, conhecida como a estratégia do fortalecimento +9. Todo mundo desiste de fortalecer a partir do +7. Pensando nisso, até mesmo chegar no +5 que é fácil para mim, não é um 100% para todo mundo. Mas para alguém que nem é rico, como eu chegar ao +10, isso desafia a probabilidade. Não, isso desafia a insanidade. Isso desafia o universo. A habilidade passiva do descendente de Pagma aumento de probabilidade de fortalecimento de itens. No final, o poder do descendente de Pagma finalmente brilhou. E aquele que o levou até o limite não foi ninguém além de mim. Eu consegui, eu realmente consegui. Esse era uma das conquistas mais importantes do nosso protagonista, era um objetivo que ele sequer tinha como principal. Imaginar que ele seria o primeiro a conseguir um item +10 iria contra toda a probabilidade que o seu azar lhe proporcionava, era mais fácil ele conseguir essa façanha ajudando alguém do seu clã a subir o nível de alguns itens deles. O fortalecimento máximo, até mesmo Pagma apenas alcançou isso algumas poucas vezes. Isso era um feito e tanto. Você é desse cuidado e se deixa levar facilmente, mas no final ainda é o descendente do Pagma. Minhas habilidades também estão ali, então, sinta-se orgulhoso. Finalmente, encarei e superei o azar de frente. Mesmo que a sorte de hoje piore depois vou superá-la de novo. No final, apenas a arma mais forte permanece, pensou Grid. Mjolnir, versão humana com fortalecimento máximo. Poder de ataque, 1333 a 2363. Mais 50% de precisão.
Aumenta a aceleração quando atirado. Garante 0,3 segundos de atordoamento ao acertar. Diminui a durabilidade ao acertar itens, exceto os itens do usuário. Dano fixo adicional de 3.800 a demônios e mortos-vivos. Alta probabilidade de induzir o efeito de status medo em inimigos. Aumenta significativamente a velocidade das habilidades de ferraria. Detecção de mana modificada está vinculada. Brilho estava muito surpreso com as passivas e dano daquela. O aumento nas opções é incrível e o poder de ataque mínimo é de 1333. Eu superei a única limitação de armas contundentes, com pouco poder de ataque, esse foi um sucesso enorme. Neste momento, uma janela aparece avisando ao protagonista que o tempo de recarga de invocação do fantasma da espada, Liarug, terminou. Ele ficou feliz, pois era no timing perfeito. Mostre seu rosto, Liarug. Não seja tímido, preciso me achar para alguém. Aqui podemos ver que o Liarug fica selado numa espécie de espaço fora do tempo. Eu queria te domar e te usar como uma ferramenta para minha ressurreição. Não havia inimigos ao redor, então você me invocou para me domar? Que audácia em pensar que uma pulga como você me desafiou. Isso já é revoltante o suficiente, mas o pior é que eu, o melhor espadachim do inferno, perdi para um cara desses. Mesmo que meu poder esteja restringido e eu tenha sido pego de guarda baixa por uma arma inesperada, ainda é uma desgraça imperdoável. E aqueles 4 martelos com poder divino mortal? Se o poder de ataque deles fosse um pouco mais forte, eles poderiam ameaçar até demônios de alto nível. Além disso, eu não pude desviar daqueles movimentos grosseiros. A única resposta é esconder a minha sede de sangue e buscá-lo antes que ele os use de novo. É humilhante, mas é a única solução para lidar com aquele martelo por enquanto. Então ouvimos a voz do protagonista invocando o todo-poderoso demônio da espada. Ei, Liarug! Saia! Submeter-se ao poder é a lei dos demônios. Eu só preciso vencer e tomar as vidas que preciso. Hoje farei você se ajoelhar perante a mim, Grid. Nesse momento a invocação de Liarug é feita com sucesso. Ele aparece diante de Grid com uma profunda raiva em seu coração. Ele irá buscar a sua vingança custe o que custar. Doce. Mais uma vez ele sente o doce sabor do ar, da liberdade. Primeiramente, me desculpe por ontem. Foi rude da minha parte começar uma luta do nada. Foi um ato que foi contra minha honra como espadachim. Um pedido de desculpas formal de um oponente. De acordo com a etiqueta, ele estenderá sua mão para um aperto de mão e aceitará minhas desculpas. Mas é aí que acaba, no momento em que apertarmos as mãos, a batalha começa. Ao apunhalar minha espada em suas costas inocentes alcançarei minha vingança perfeita. Nesse momento, o martelo mais poderoso do protagonista chega por trás e acerta em cheio o Liarug. Seu tolo, insolente, você não tem respeito pelas regras de um duelo? Não consigo desviar mesmo, vou apenas me defender por enquanto. Com muita dificuldade, Liarug defende as investidas do Mjolnir com as mãos de Deus. Ele está sendo pressionado ao extremo, sendo levado ao limite. Mas nada disso importa muito, pois ele é golpeado da mesma forma. E acaba sendo jogado contra uma parede. A durabilidade da espada demoníaca Liarug diminuiu em 80 devido ao impacto severo. O demônio da espada não podia acreditar que em todo aquele dano que tanto ele quanto a sua espada sofreram. As suas surpresas não acabaram por aí, pois ele percebeu que aquele martelo não era o mesmo que ele tinha lutado anteriormente. Ele acabou recebendo diversos ataques simultâneos. O choque de um ataque de martelo é significante, atordoado por 0,3 segundos. O choque de um martelo é significante, atordoado por 0,1 segundo. O choque de um martelo é significante, atordoado por 0,1 segundo. O choque de um martelo é significante, atordoado por 0,1 segundo. A passiva de atordoamento de todos os 4 martelos foi ativada simultaneamente. Parecia que a sorte de Grid tinha virado finalmente. Um poder de ataque que não pode ser desviado por habilidade. Como ele ganhou tanto poder em apenas um dia? Se perguntava o Lorde Demônio. O Mjolnir de fortalecimento máximo atordoa por 0,3 segundos.
Os outros Mjolnir atordoam por 0,1 segundo cada. Se os 4 mineiros atacarem alternadamente, teoricamente pode causar atordoamento infinito. Você está apanhando porque sua atitude durante as desculpas não me convenceu. Sua atitude para ninguém menos que o seu mestre. Não pode ser. Eu fui tão cauteloso e esperei por outra chance, mas agora eu fui completamente derrotado, sem nem mesmo uma luta, pensou Liarug. Para eu, o melhor espadachim do inferno, me ajoelhar perante um mero humano, prefiro morrer. Sou um mero humano, sou seu mestre. Você é tão fraco que não consegue nem derrotar minha arma. Não haja como se fosse todo-poderoso, sua arma que é forte, não você. Então, imagina o conforto? Eu sou por fazer essa arma. Vá para dentro e reflita, vamos nos encontrar de novo amanhã. Pelo menos tem que acabar com essa atitude rude até lá, tudo bem? O demônio da espada não gostou nada desse discurso de Grid. Seu desgraçado, eu vejo você em breve. Nesse momento, só sobrou a espada Liarug. Isso é insano, o poder para derrotar um inimigo forte sem nem mesmo levantar um dedo. Mesmo com seu equipamento forte e melhoramento recente de mecânica, ainda havia algo que faltava nele. Ouvi que um time de elite de 7 pessoas templárias finalizou uma raid em uma cidade de vampiros em 5 horas e ainda há tempo de buff de experiência da competição internacional. Tenho que usar esse poder opressor, é bom demais para desperdiçar. A única coisa que faltava nele, comparado aos seus competidores, era o seu nível relativamente baixo. Então, 5 horas, né? Que tal quebrar esse recorde sozinho? Foi nesse momento que, além do aumento de níveis que fariam o mundo tremer, nasceu. O Prota agora está poderoso ao quadrado, o cara meteu logo uma arma do Thor mais 10, como se não bastasse, vai liberar logo a sua classe única, ele vai se tornar um deus de Satisf. Gostaria de agradecer hoje ao nerd Júlio César, que mais uma vez, novamente, chegou junto do canal nos ajudando com doação. Pessoal, quem quiser doar para o canal, qualquer Pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho, vocês não têm ideia. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.